Obrigada, querido. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Mais um dia, mais uma noite na presença do Deus vivo, os que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe a vida de vocês, os irmãos que não puderam vir. Deus abençoe a vida de vocês. E antes de começarmos, peço a leitura do nosso pastor e a oração no nome de Jesus em Lucas 15, de 8 ao versículo 10. Lucas 15, de 8 ao versículo 10. Por favor, pastor. Aleluia. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Te bendizemos, ó Senhor Deus, pelo teu momento maravilhoso, onde permites que nos reunamos e juntos ao grandioso Deus, congregados, já elaboramos a oração dos 5 minutos, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora também, Pai, capacita-nos para que recebamos aquilo que já colocaste no coração da tua serva missionária Mara Macambira, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e estamos aptos para receber e recepcionar aquilo que vem do teu trono. Em nome de Jesus, amém. Amém, amada Igreja do Senhor. O Espírito Santo de Deus tem nos abençoado, o Espírito Santo de Deus tem nos direcionado. A cada dia, a convocação dele de estar na casa dele é exatamente para abençoar nossa vida, consolar, edificar e exortar. Então, ele tem propósito com a minha vida e com a tua vida. E todo culto, toda a leitura bíblica, toda aproximação que você faz com ele, com certeza ele quer deixar algo muito marcante dentro de nós. O que é interessante, amada igreja, que a parábola da dracma perdida fica entre a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. O que é interessante é que ambas estão entrelaçadas numa inteligência de parábolas muito linda e uma particularidade de história. Mas a essência, nas três, traz que há júbilo no céu, a alegria no céu, quando um pecador se arrepende, ou quando algo é encontrado, ou quando o filho volta para casa. E o que é interessante é que na parábola das ovelhas, o Senhor se coloca como pastor, na parábola do filho pródigo como um pai. E o que é interessante é que a parábola do filho pródigo, né, o pai não procurou, porque o filho precisa, ele que saiu de casa, o filho precisava reconhecer quem é o pai, precisava dar honra para o pai, e para isso ele precisava voltar. Então a legitimidade e autoridade do pai, sabedor que teria que esperar vir o filho para poder realmente ele ter uma transformação de fato. E dentro da casa do pai também tinha um outro filho que tinha tudo do pai, mas estava um pouco insatisfeito. Então Deus, na sua inteligência, ele coloca essas parábolas com as suas histórias muito lindas. E nós chegamos na parábola da dracma perdida, que é interessante, que ali ele conta a história de um colar. Há um significado espiritual nesse colar, nessa dracma, que diz que qual é a mulher que perdendo uma dracma, e o cenário já muda para dentro da sua casa. E o que é interessante é que a dracma, uma dracma, ela tem o seu valor. E um colar de dracma era um presente, era um dote dado pelo noivo, como uma aliança, um contrato, que aquela noiva estava comprometida, que aquela noiva, ela
tem um contrato com seu noivo e esperaria para o dia do casamento. Então, o colar de dracma, ele tem um valor financeiro, porque são valores, uma dracma equivaria, no grego, a moeda grega, é o mesmo valor do denário no romano. Então, tinha um peso e um valor muito grande. Então, uma perdida tinha um significado financeiro, tinha um significado de contrato, de um casamento, de uma aliança que tinha com ela, tinha um significado moral muito grande. Então, o que é mais lindo é o Senhor fala a parábola da ovelha, fala a parábola do filho pródigo e coloca entre as duas a parábola da dracma perdida. Ou seja, três parábolas com a sua inteligência, mas com a essência, que a alegria é quando um pecador se arrepende. E o que é mais interessante, amada igreja do Senhor, que o pecador é aquele que sai do alvo, é aquele que desvia o alvo, é aquele que negligencia, é aquele que se afasta, é aquele que não caminha como Deus quer, no sentido de transformação, de mudança, de aprendizado, mas aquele que se deixa guiar por si, aquele que se deixa conduzir por si, aquele que deixa os valores de Deus um pouco de lado, negligente. E é o que é interessante, que a essência dessa parábola, ele vai e coloca a dracma perdida. E o que é interessante, amada igreja, a preocupação do Espírito Santo de Deus com algo que se perde, com algo que se afasta, com algo que está distante do que ele queria que fosse, com algo que está negligente do que não era para negligenciar. Então, é uma preocupação muito grande do Espírito, porque ele coloca um valor e uma dedicação. Ele coloca o valor da dracma, que é moral, que é espiritual, que é financeiro, e ele coloca a ação quando ela diligentemente começa a procurar esse valor. Então, há uma preocupação do Espírito Santo, do que ele tem nos dado, do que ele tem derramado, e qual é a ação que eu estou tendo diante do que ele tem dado, do que ele tem derramado, do que ele tem feito. Então, o Senhor nos traz uma reflexão muito grande. Qual tem sido a minha ação, qual tem sido a minha postura diante do que Deus me entrega, diante do que está na minha responsabilidade, diante do que eu tenho que fazer e o que eu devo fazer, não conforme a minha inteligência, não conforme a minha natureza humana, mas o modelo de Deus, um modo de Deus, o jeito de Deus. E a Bíblia ressalta, esse texto da dracma já ressalta também o valor, o preço do valor e uma ação. Então, amada igreja do Senhor, e essa dracma, ela fazia parte, dado à noiva. E se ela perdesse, o noivo não tinha obrigação de casar com ela. Se ela perdesse, o noivo estava completamente livre. Então, ali, naquele presente que simboliza o casamento, estava a vida da noiva, o futuro da noiva, a descendência da noiva. Então, tinha várias coisas em jogo. E Deus, numa inteligência linda, bíblica, traz detalhamentos preciosos de que como ela se preocupou em procurar essa dracma perdida, o quanto ela agiu, ela não se conformou em ter perdido essa dracma. Ela foi atrás, ela correu atrás do que não estava mais tendo, do que não tinha, do que poderia acontecer se ela não restituísse essa dracma com o futuro e a vida dela. Então, abro um parênteses aqui, amada igreja, não é diferente dos valores que Deus nos dá. Nós temos responsabilidade sobre os dons que Deus nos dá. Nós temos responsabilidade sobre o fruto a ser alcançado. Nós temos essa responsabilidade porque o noivo está voltando. O noivo entregou o penhor, entregou o seu espírito. Então, eu não posso caminhar nesta geração, em nenhuma geração, mas eu não posso caminhar muito mais nessa geração, deixando que as coisas se percam espiritualmente, deixando que as coisas saem do controle espiritualmente, deixando que as coisas caminhem como numa racionalidade humana e não com o espírito de valores do Deus vivo, seja em qualquer canto, na igreja, na nossa casa, no trabalho, seja em qualquer canto.
Então havia uma consciência daquela mulher que aquele valor, aquele pequeno valor, num sentido de todo o colar, ela tinha que recuperar. Então eu imagino quando Deus formata o fruto do Espírito em nossas vidas, eu imagino que Ele coloca objetivos da plenitude de Deus no que minha vida pode ser, no que minha vida pode se tornar, no que minha vida pode conquistar. Então, ele não coloca um valor no fruto do Espírito, ele coloca todo o valor. Aí ele faz longanimidade, mansidão, domínio próprio, e ele vai falando do que nós precisamos. E nenhum daquele valor pode ficar perdido dentro de mim. E nenhum daquele valor pode ficar negligenciado dentro de mim. E nenhum daquele valor pode ser rejeitado, porque senão eu perecerei, eu pecarei contra Deus. Eu tomarei decisões que não procedem do coração de Deus. A mesma coisa os dons, né? A capacidade que Deus dá a cada um visando um fim proveitoso para a edificação da igreja. Então, aí ele vai distribuindo conforme lhe apraz. E se esse dom que Deus me deu, eu não desenvolver, se esse dom que Deus me deu, eu não exercitar, ele vai se perder. E Deus está dando oportunidade de forma diligente, de forma bíblica, para que aquele que perdeu algo, aquele que deixou de ter, correr atrás, porque ainda há tempo, o noivo está voltando, ainda há tempo de rever qual foi a responsabilidade que Deus entregou para você e para mim, ainda há tempo de rever o que está faltando, o que se perdeu na minha casa, o que se perdeu na minha caminhada cristã, o que se perdeu na minha vida, ainda há tempo, ele está dando tempo. E a parábola da dracma perdida traz uma reflexão muito linda, que ela automaticamente teve uma ação quando ela percebeu que tinha perdido algo, não deixou levar pela barriga, não deixou as coisas passarem, não. Ela providenciou, ela teve uma ação para restituir aquilo de valor, para restituir o futuro dela, para restituir a vida dela, que era importante. Agora imagina, igreja, o reino de Deus. O reino de Deus, o seu processo educativo. Eu não posso me acostumar, eu não posso relaxar, eu não posso deixar de viver o que Deus pede para que eu viva. Eu não posso, porque essa negligência vai fazer eu pecar, essa negligência vai fazer eu me distanciar, essa negligência vai fazer paralisar. Essa negligência não consertada fará com que eu quebre a aliança, e se Jesus Cristo voltar, não subirei, não subirá a pessoa que assim praticar. Então, amada igreja, ele deixa bastante evidente aqui que há um valor e há uma ação. Há um valor e há uma busca desse valor. Há um derramar e há uma busca desse derramar. Há um conhecimento e há uma busca desse conhecimento. Há uma vida de oração, há uma busca, porque se perder, eu vou perder algo de valor, que Deus completa o trabalho que Ele quer. Então, eu não me atentarei, igreja, se eu estiver assim, eu não me atentarei para o que Deus pede para que eu alcance o fruto do Espírito, para que eu ative os dons que Ele deu para cada um, visando o crescimento da igreja. Ele não é Deus desperdiçador. Ele atribuiu para você porque Ele acredita em você, Ele deu para você porque Ele tem capacidade e Ele dá sobre você. Ele derramou em cima de você para que você exercite isso, para que o seu reino cresça, para que o seu reino se dinamize, para que o seu reino progrida. Então, o que é mais interessante, amada igreja, que essa mulher perdeu a dracma dentro da sua casa. Perdeu a dracma dentro da sua casa, no lugar que ela conhece, no lugar de habilidade, no lugar que ela tem intimidade, vamos dizer assim, dentro da sua casa. Ou seja, ela se acomodou dentro da sua casa. Então, o comodismo nos faz pecar contra Deus. O comodismo é uma negligência, o comodismo é uma frieza, o comodismo é uma religiosidade que faz com que pecamos contra Deus. Então, ou acostumamos com o culto, ou acostumamos com as coisas espirituais, e as coisas espirituais não são para serem acostumadas, são para serem absorvidas, são para serem vividas, são para serem multiplicadas em nossas vidas. Então, amada igreja, isso é muito sério. Então, ela perdeu, posso dizer, na frente dos olhos dela. Perdeu, caiu, desatou, perdeu. Agora, o que é interessante nessa mulher, amada igreja, que ela não deixou por isso. Que ela não deixou isso se perder
como quem dissesse bem assim, eu pego outra coisa, eu vejo outra coisa. Não, ela sabe a importância do colar, do ciclo das 10 dracmas, porque isso fazia parte do contrato. Não era 9, não era 8, não era 7, são 10. Não é só longanimidade, é mansidão, é domínio próprio, e Deus vai nos buscando e fazendo ter esse fruto em nossa vida. Não é só uma parte, não é só a metade, é tudo, amada igreja. Aí vem os dons, né? Capacitou, aquele que fala em línguas, pede para interpretá-las, e ele vai dizendo, exercitar, e aquele que tem profecia, exercite com fé. Ou seja, ele vai dando esse dom para desenvolvermos e não enterrarmos ou não deixarmos de lado, porque assim a igreja cresce e assim ele se derrama mais e mais. E a palavra de Deus fala, amada igreja, que ela fez ações devidas. Ela utilizou o antibiótico para a perda. Ela utilizou as ações certas para o que estava frio dentro dela. Ela agiu de forma rápida e ela desejou para o que não pode sair da vida dela. Então, amada igreja, reflexão do Espírito, o que está faltando, o que saiu, ou o que você perdeu, o que saiu de perto, o que você fazia espiritualmente não faz mais, o que você sentia, o pulsar, sentia a adoração e deixou de se entregar devidamente, deixou que a adoração impregnasse a tua alma, ou a minha alma, deixou que a palavra não mais impregnasse a vida, deixou com que as ações de Deus não mais te tocasse como tocava antigamente. A situação da mulher da dracma. Então, Deus traz uma grande reflexão para as nossas vidas. O que nós sabemos que está faltando e pode ser resgatado? O que nós sabemos que perdemos e pode ser resgatado? O que sabemos que não agrada a Deus e qual é a força, qual é a altivez, qual é a diligência que eu estou aplicando? Amada igreja, uma reflexão muito, muito linda, porque o Senhor, na sua narrativa, diz que ela fez 3 ações, que foi um antibiótico para a religiosidade, foi um antibiótico para a frieza, foi um antibiótico para a negligência, foi um antibiótico para o comodismo, foi um antibiótico que destroçou tudo que Deus tem para a vida dessa mulher. E a palavra de Deus fala que primeiro ela acendeu a candeia, ou seja, o lugar estava escuro, já não percebia a necessidade da luz para ter perdido. A ação que ela fez, ela acendeu a candeia para poder enxergar. Então, todo e qualquer pecado a ser vencido, toda e qualquer luta a ser vencida, toda e qualquer barreira a ser vencida, é a luz do Senhor, é o envolvimento com o Espírito Santo, é o envolvimento com a sua palavra, e ela tomou essa ação, ela pegou a candeia, ela pegou, espiritualmente falando, a luz divina. Eu vou procurar, esse dom me pertence, esse dote me pertence, isso Deus me deu, eu quero desenvolver, eu quero praticar, eu quero me encher, eu quero isso, e eu não vou deixar de procurar. Então, ela tomou uma atitude. Então, somente a aproximação com Deus, com o Espírito de Deus, num arrependimento, numa entrega, numa adoração, o Senhor começa a iluminar a tua alma, o Senhor começa a avivar a tua alma, o Senhor começa a movimentar o que parou, a movimentar o que passou a ficar devagar, a movimentar o que era para estar mais ligeiro, amada igreja. Então, a presença do Senhor, a vida com o Senhor, a busca com o Senhor, deixando que o seu Espírito revele e mostre cada vez mais o que precisa ser mudado. E isso vai fazer voltar. Isso vai fazer chegar até você. Isso vai fazer multiplicar o que Deus tem para você. Amada igreja. Então, ou seja, ela não se conformou. Ela não se conformou. Porque ela sabia o que representava aquilo. Não deixou se perder. Quantos valores tem aqui? Quantos derramar tem aqui? E aquele que perdeu, ou aquele que deixou, ou aquele que se acomodou, Deus esta noite quer trazer um renovo. Deus esta noite quer fazer ficar mais latente esse apego, esse vigor. Porque a presença do Espírito nos faz cada vez mais nos aproximar dele. A presença do Espírito nos faz cada vez mais desejá-lo. A presença do Espírito cada vez mais nos dá sede e fome da sua palavra. A presença do Espírito
Faz você vir para a casa do Senhor sentindo a presença do Senhor. Faz você sair da casa do Senhor sentindo a presença do Senhor. Faz você estar dentro da tua casa, o que se perdeu, você achou sentindo a presença do Senhor. Faz com que você caminhe na presença do Senhor. Porque Ele é vivo, Ele não é um Deus morto. Então, a amada igreja, ela toma uma atitude rápida. Ela pegou, ligou, acendeu a candeia, porque só com a luz você vai poder detectar. Só com a luz do Espírito você vai saber como fazer, de que forma fazer, de que maneira fazer. Só com a luz, só com a revelação da palavra, só com a aproximação que você ou eu vamos começar a enxergar da forma que o Espírito quer, do jeito que o Espírito quer, da maneira que o Espírito Santo quer. Porque senão nos acomodamos sentados no banco da casa do Senhor. Nos acomodamos. A nossa reação de fé passa a não ser como deveria. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Então, assim, passa a fé a ser negligenciada, de não acreditar, de não prosseguir, de não buscar, de não ser avivado, de não buscar as coisas de Deus. Aí eu passo a viver não pela fé, mas pelo que eu vejo. E quando a gente chega na casa do Senhor, a presença, o derramar. Quando você chega no teu quarto, a presença, o derramar. Quando você tem esse hábito de acreditar que Deus te trouxe para falar conosco, que Deus te trouxe para te abençoar, para te curar, para sarar, para restaurar, para revitalizar o que não está revitalizado. Amada igreja do Senhor. E ela acende a lamparina. E a outra atitude que ela faz ao acender a lamparina, ela foi procurar o que ela perdeu. O que porventura foi perdido. O Espírito vai começar a lembrar. Eu às vezes não tenho vontade de ir para a casa de Deus. Às vezes eu não pego nem a palavra. Às vezes eu não estou tendo nem força para orar. Eu percebo que Deus me deu dons de línguas, me edificava muito, mas eu não falo mais. Amada igreja do Senhor. Então, o que perdeu? O que foi que perdeu? Eu tinha uma comunhão com Ele, agora eu não tenho mais. Eu tinha uma disciplina com Ele, agora eu não tenho mais. O que se perdeu? Esta noite, amada igreja, Deus está nos chamando a uma reflexão. Deus está te chamando porque o noivo está voltando. O Senhor está vindo. E essas ações revelam o interesse dela. Acendeu a candeia. Teve trabalho porque teve que se agachar para procurar. Uma varredura mais profunda. Uma busca mais profunda. Uma entrega mais profunda. Ela começou a varrer para ver se ouvia o clint da moeda. Ela estava com o objetivo de achar. Aí a Bíblia diz que a parábola fala que no segundo ponto, ela acendeu a candeia, ela pegou a vassoura. E o que é interessante que quando ela acende a candeia, ela estava em casa. Lá em Lucas 12, 35, lá em Lucas 12, 35, 36, fala a parábola do servo vigilante. Sede semelhante ao homem que espera pelo seu Senhor. A nossa geração tem que estar buscando cada dia mais, porque o Senhor está voltando, amada igreja. Há um desejo ardente em que pese todas essas trevas que a gente vê, mas Jesus está voltando. Há uma alegria de se encontrar com o noivo, há um vigor de estar com o noivo, há uma vida de pertencer ao noivo. Assemelha-se aos homens que esperam o seu Senhor na parábola da vigilância. Amada igreja do Senhor, ela varre a casa, ela remove. Ora, eu entendo que quem varre, remove. Ora, eu entendo que o que tá embaçando é tirado. Ora, eu entendo que quando eu aplico a varredura do Espírito, com a sinceridade do Espírito, com a busca do Espírito, ele vai revelando o que está entupindo, o que está prejudicando, o que está deixando de o Senhor se derramar mais e mais. Porque quando ela varre, ela remove, amada igreja. E é o que Deus quer, que cada dia mais possamos
remover, nos despojar da nossa velha natureza humana e cada dia mais nos encher do seu Espírito, amada igreja. Então, o que mais está pesando no teu coração? O que mais está bloqueando o que você sente que te impede de ter uma comunhão com Deus? Ele ministra porque essa noite Ele quer abençoar, Ele ministra porque essa noite Ele quer renovar, Ele ministra porque essa noite Ele quer fazer. Isso requer uma sinceridade, um quebrantamento, isso requer tu e Ele, eu e Ele. Amada igreja, porque Ele quer fazer, Ele quer vitalizar o dom, Ele quer abençoar, Ele quer renovar, Ele quer trazer algo novo todos os dias para as nossas vidas, amada igreja. Amada igreja, aí diz que Ele procura diligentemente até encontrar. E o que é interessante é que a diligência, ela é dedicação, empenho, interesse. Há um valor a ser buscado, há um valor a ser conquistado. Não deixa morrer na tua vida, não deixa morrer fruto, não deixa morrer dons. Se porventura estiver acontecendo isso, não permita, corra atrás, clame, peça a Deus que Ele renovará, Ele abençoará. Algo que nos foi entregue para executar, algo que Ele nos entregou. Amada igreja, diligentemente. Se eu não sinto a presença de Deus no culto, eu vou começar a exercitar diligentemente. Senhor, eu e tu, Deus, abençoa, eu vim aqui para te louvar, eu vim aqui para me entregar para ti, eu não vim aqui para assistir, eu vim aqui para ser entregue a ti, para ser mudado. Comece a buscar, Senhor, eu não estou tendo mais vigor na oração, vai para o teu quarto, vai onde quer que tu esteja, mas Senhor, eu estou aqui, tu me capacitas, desenvolve, diligentemente desenvolve, ore todo dia, desenvolve, que isso vai encharcar a tua alma. Mas não deixa se perder. Não deixa se perder, não deixa que a alegria de estar na casa de Deus se perca, se torne algo mecânico, se torne algo religioso, não. Eu vou porque eu preciso ser abençoado, eu preciso ser tocada, eu preciso ser transformada, eu preciso me encher do Espírito dEle. Amada igreja do Senhor, amada, procura diligentemente. O fato de ela, obrigada, Senhor, o fato de ela acender a candeia, o fato de ela varrer, foi dado a ela a força, o fortalecimento, foi dado a ela a perseverança, foi dado a ela a esperança de prosseguir. Cada ato que você faz na direção de Deus, a tua fé, a tua esperança, a tua avidez, ela aumenta, ela vai tendo uma dimensão, tipo uma bateria de celular, ela vai tendo uma dimensão, ela vai crescendo. E ela, diligentemente, porque ela já estava trabalhando, ela estava desejando. O Senhor não trabalha contra a tua vontade, Ele trabalha com a tua vontade. Então, se você quer, se você vai, se você caminha, persevera. Se porventura estiver enquadrado nesses itens que eu coloquei, amada igreja, diligentemente, ela não se conforma. Ela não se conforma. Ela coloca Deus novamente. Quando ela encontra Dagmar, que ela garante a aliança, é como se nós estivéssemos colocando, quando eu falo nós estivéssemos, se caso tenha perdido, o Senhor de novo no centro do nosso coração, o Senhor no centro das nossas vontades. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse desejo de cada vez mais ser parecido com o Mestre, esse anseio de cada vez mais ser parecido com Ele, esse anseio que Ele coloca no nosso coração para ser igual a Ele. Então isso não pode perder. Senhor, eu não estou falando bem com o meu cônjuge, eu não sei, eu estou usando palavras meio duras, Senhor, aqui, Deus, tudo isso quer restaurar, quer refrigerar, porque o dom o fruto do Espírito nos capacita para tudo isso. Amada igreja do Senhor, amada igreja do Senhor, ainda dá tempo para trazer de volta o que se perdeu, se porventura perdeu. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo ser avivado, ser batizado no Espírito Santo, ser renovado na oração, ser renovado na palavra, ser renovado na casa do Senhor e adorar junto, como Deus pede, como Deus espera de nós. Cada um tem sua particularidade, beleza, mas Deus conhece o íntimo e sabe quando não damos o melhor da adoração para Ele, quando estamos pesados, com a cabeça pesada. Isso tudo vai distanciando do momento, do que Deus tem para as nossas vidas. Então, amada igreja, o que se perdeu, o que foi perdido,
Se porventura perdeu, o noivo quer dar um renovo, o noivo quer abençoar, o noivo está preocupado sim, e ele se preocupa quando em minha vida, quando em sua vida, algo fica perdido, algo fica negligenciado, algo fica colocado de lado. Amada igreja do Senhor, e antes de finalizar, meu filho, toca o teclado, por favor. Antes de finalizar, amada igreja, eu peço que a amada igreja fique de pé, por favor. Peço que a amada igreja fique, amada igreja do Senhor. Nós estamos palme dentro do arrebatamento. Nós estamos palme dentro do arrebatamento. E essa geração, Deus deseja que esteja ardendo. Ardendo de amor por Ele. Ardendo da volta dEle. Produzindo como Ele quer que produza. Recebendo o que Ele quer que receba. Não deixa perder o que Ele te entregou. Não deixa de buscar o que Ele te deu. Não deixa negligenciar o que só tu, vou repetir, só tu, Ele entregou. Foi para ti que Ele entregou. A graça dele te entregou. A graça dele acreditou. A graça dele te chamou. A graça dele potencializa. A graça dele abençoa com o seu poder e a sua vida. Que nesta noite, Jesus, renove, vitalize, traga ao coração, Pai, a obra, a responsabilidade que tu tens de cada um. Traga no coração, Pai, aviva com teu fogo, que haja diligência, que haja procura, que haja aproximação, que haja consagração, que haja, Deus, pedido. Cada vez mais, Senhor, eu quero te amar mais do que ontem. Eu quero amanhã, eu quero te amar mais. Peça dele cada dia mais o vigor do Espírito, a vida do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que se porventura uma dracma foi perdida, um valor foi perdido, Ele está dizendo: busca que eu restituirei, busca que eu renovarei, busca que eu assim farei. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, nos fortaleça, nos encha do teu Espírito, nos apegue cada vez mais a Ti, cada dia mais, Pai. Queremos, Deus, em comunhão contigo, saber as nossas responsabilidades e viver a nossa responsabilidade a cada dia, a cada instante, a cada minuto, Pai. Enche-nos de diligência para que possamos, Deus, entender o processo rápido, o processo progressivo, o processo abençoador, o processo de derramar o teu Espírito, o processo de cada vez mais acelerar, porque tu estás voltando, Pai. Aí a palavra te fala no final da parábola, e ela sai, ela encontra, e ela compartilha. Deus precisa te encher para compartilhar. Você precisa ser enchido para compartilhar. Você precisa estar vivo para passar vida. Você precisa estar vivo para passar vida. Você precisa estar vivo. E essa é uma expressão daquele que perdeu. Pai, muito obrigada, Pai. Enche-nos cada vez mais do teu Espírito. Cada vez mais nos apega a Ti. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu chamo já o ministério de louvor. Oh, glória a Deus. Palavra linda, povo abençoado, sim ou não? Amém. Eita, Deus maravilhoso. Servimos um Deus que é tão zeloso, irmãos. Nessa noite, Ele nos põe essa condição. Quem nós somos? Negligentes ou diligentes? Que nós possamos, em nome de Jesus, abrir o nosso coração verdadeiramente. É a cada culto, degustar cada palavra que Deus coloca à mesa. Entenda a mesa. Você entende